Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Essa paz que vem do coração do Pai das misericórdias. Essa paz que tem nome, o seu nome é Jesus. Que essa paz transforme o seu coração. Nos dê a graça de viver com entusiasmo o testemunho da fé em nosso dia a dia. Minha saudação a você, meu irmão, minha saudação a você, minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. Eu me encontro aqui no Santuário do Pai das Misericórdias para que neste programa, Oração Pai das Misericórdias, possamos juntos fazer a experiência da graça de Deus. Abrir nosso coração a esta ação da paz de Cristo Jesus. O nosso mundo precisa de paz. E que nós sejamos instrumentos desta paz do Senhor à nossa família, ao nosso ambiente de trabalho, porque muitas vezes nos deparamos com situações em que as pessoas estão divididas, as pessoas vivenciam situações conflitivas, situações de guerra, que possamos corajosamente testemunhar o nosso compromisso com o reino de Deus, fazendo a paz do Senhor chegar ao coração de tantos irmãos e irmãs. Hoje é dia 25 de junho deste ano de 2021, é sexta-feira, da 12ª semana do tempo comum. Eu convido você a meditar comigo o evangelho deste dia. É o evangelho que está em São Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Mateus 8, do versículo 1 ao versículo 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa cura que Jesus realizou não é uma cura qualquer, porque se trata de um leproso. E como nós sabemos, a lepra era vista não apenas como uma doença física, não é? Mas era vista a lepra como uma maldição que recaiu sobre aquela pessoa, uma maldição divina. De modo que ninguém podia tocar num leproso, ninguém podia se aproximar de um leproso, não só por causa do risco de ser contagiado com aquela doença, mas sobretudo para que aquela maldição não recaísse sobre a pessoa que tocasse no leproso. Os leprosos, por conta disso, por conta dessa visão que existia na sociedade, eles não podiam viver na cidade. Eles tinham que viver em colônias, nos desertos, nas grutas, ou seja, fora do ambiente social. Quando um leproso era curado,
por diversas circunstâncias, o leproso tinha que se apresentar a um sacerdote dos judeus, e aquele sacerdote deveria comprovar a cura, e uma vez comprovada, era como se houvesse uma espécie de publicação, não é? De informação pública de que aquela pessoa que antes era leprosa deixou de ser leprosa porque fora curada. E assim essa pessoa podia retomar a sua vida social, voltar para a vida da família, da comunidade. A lepra era vista como uma chaga social. Porque, repito, os leprosos eram vistos como pessoas amaldiçoadas por Deus. E por isso ninguém podia tocar num leproso. Bem, o leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Esse leproso já nos testemunha uma coisa maravilhosa: fé, confiança em Jesus como Messias Salvador. De uma pessoa que ninguém podia esperar nada. Que coisa linda! Essa pessoa testemunha a sua fé em Jesus. Se ajoelha diante do Senhor e pede a generosidade do coração de Jesus. Jesus estendeu a mão e olha aqui o detalhe, tocou naquele leproso e disse: eu quero ficar limpo. E aí, no mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Mas o que Jesus disse para ele? Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Essa cura prodigiosa da lepra serviria, portanto, como testemunho para que também os sacerdotes judeus pudessem crer em Jesus como Messias Salvador. Até porque as profecias messiânicas, elas diziam que o Messias haveria de curar também os leprosos. Que coisa linda! Alguém poderia se questionar, mas como é que Jesus diz para esse homem que foi agraciado com a cura, como é que Jesus diria, não digas nada a ninguém? É claro que o homem, com entusiasmo, gostaria de contar para todo mundo. Mas exatamente o que Jesus pede é que antes aquela cura fosse de fato confirmada pelo sacerdote, de modo que ele pudesse cumprir aquilo que ensinava Moisés, aquilo que estava na lei de Moisés. Irmãos e irmãs, é com essa fé que nós podemos rezar também para a cura das nossas enfermidades, não somente físicas, mas enfermidades espirituais, enfermidades emocionais, enfermidades psicológicas. Quantas doenças espirituais muitas vezes nos bloqueiam na vivência da fé, na vivência da palavra de Deus, não é verdade? E nós podemos também, com essa fé, testemunhada por esse homem leproso, nós também podemos rezar pelos nossos irmãos e irmãs enfermos. Claro, quando o sacerdote pode, ele leva o sacramento da unção dos enfermos para os doentes que estão em situação grave, as pessoas que vão fazer uma cirurgia, mas de todos os modos, nós também podemos, como discípulos e discípulas de Jesus, orar, pedir a nosso Senhor que toque nos enfermos, para que eles sejam curados, confortados pela graça de Deus. Rezando pelos enfermos, é que nós juntos rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação,
Ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.